salários mínimos da folha individual, quase nenhuma redução salarial. Parte paga pelo empregador, parte paga pelo governo. De 3 a 90%. Boa noite, pessoal. Alguém pode me informar se estão me ouvindo, se o áudio tá legal? Quantas pessoas vendo? Ô Dilson. Se você tiver, Odilson, como mandar o link. Tá me ouvindo, Odilson? Ok, Kelly, ok. Irmã Lúcia. Beleza. Bento, legal, Bento. Eu acho que é o Jailson com a Débora, é isso? Só me confirma. Lúcia Feitosa assistindo. Eu preciso apenas que me confirmem se o áudio tá bom. Ah, já. Meu amigo já, direto do Rio de Janeiro. Saudade de você, filho. Saudade de você, Débora. Fala, Bento. Bento acenou. Kátia. Olha, Dani, que legal, Dani. Ei, Dani. Deus abençoe. Manda um abraço aí pro Beto. Davi, Eliabe, Rebeca. Todo mundo. Fica com Deus aí. O Dilson já colocou, né? Bom, pessoal, eu vou passar um link aqui para uma turma e a gente vai começar às 7h30, tá bom? Então, eu acho que tem um... O Bento está dizendo que tá ok o som, né? Legal. A gente vai começar daqui a pouquinho, então, tá bom? Me aguardem aí, não vão embora.
meu amigo Kelvin, Aline, Gina, já aguardando estudo, Aline. Já já a gente começa, tá, turminha? Didi, Lulu, já já, toda a turma aí, né? Legal, legal. Vou fazer o quiz, tá? Já volto. E João?
isso é principalmente impossível quando está com raiva. E pai, papai está assistindo aqui. Sem imagem, Adriana? Você não está não tá me vendo? Não estão me vendo? Pessoal, tá tudo certinho aí? Vocês estão me vendo? Alguém acena aí, diz que tá ok. Isso, tem o delay. Delay. Já vai começar a turminha, tá bom? Opa, ok, perfeito. Tá todo mundo vendo e ouvindo então, né? Ok. Oh, a Paty também, legal. Pessoal, são 7h30, tá bom? Então a gente vai começar. Wanderson também, né? Dá um aceno aqui para Patrícia. A gente vai começar, você pode logo abrir a sua Bíblia no livro de Joel, tá? Vamos começar a nossa leitura bíblica da semana. Só lembrando, pessoal, que essa leitura bíblica é algo que a gente já faz na igreja há pelo menos 2 anos e meio. Toda quarta-feira, Wanderson, toda quarta-feira a gente tira um livro da Bíblia para ler, pelo menos um capítulo. Às vezes a gente nem chega a terminar o capítulo, como provavelmente vai acontecer hoje. A gente vai fazer a leitura do capítulo 2 do profeta Joel, mas eu acredito que a gente não vai conseguir terminar o capítulo 2 hoje, tá bom? Não vai ter como. Eu pretendo fazer 1 hora, pedir até para a Kátia me avisar, 1 horinha de tempo, para que a gente não demore muito. Então eu acho que todo mundo já abriu sua Bíblia, né, no profeta Joel. E eu quero começar fazendo uma breve oração, pedindo que Deus abençoe esse momento, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por mais esse momento que o Senhor nos dá o privilégio de estarmos reunidos. E te pedimos, Pai, nesse momento em que vamos ler a Tua Palavra, que a gente possa entender, Deus, a Tua mensagem, que a gente possa compreender qual é a Tua boa, perfeita vontade, Pai, e que em nome de Jesus o Teu nome seja louvado hoje e para sempre. Amém. Deixa eu só colocar aqui rapidinho no silencioso. Ok, não estava no silencioso. Joel, Didi.
Livro de Joel, a gente vai continuar, capítulo 2. Isso, capítulo 2. Esse é o nosso quarto encontro, né, turma, nesse tipo de formato, que é esse encontro virtual. Nós fizemos já 2 reuniões os 2 últimos domingos e fizemos essa leitura na quarta-feira passada, aonde nós fizemos a leitura do capítulo 1, tá bom? Então a gente vai começar o capítulo 2 agora. Hoje um pouquinho de dor de cabeça, mas graças a Deus a gente está aqui, tá bom? Deixa eu tentar, antes de tudo, situar você no capítulo 2 do livro de Joel. O capítulo 2 do livro de Joel, assim como o capítulo 1, também trata de um juízo de Deus. Vamos recapitular rapidinho o capítulo 1. No capítulo 1, a gente vê que Deus trouxe um juízo ao povo de Judá, e esse juízo foi através de ataque de insetos, mais especificamente de gafanhotos. Houveram 4 ataques sucessivos ao povo, um povo que a sua base econômica estava na agricultura, era um povo que vivia basicamente através da agricultura e teve totalmente destruída por esses insetos, pelos gafanhotos, e passou a sofrer, né, por conta dessa devastação, dessa destruição, desse ataque. O capítulo 1 mostra que o povo em si sofreu, que a religião dos judeus sofreu. Mas por que a religião? O culto judeu tinha como base as ofertas, tanto de animais quanto de cereais. Então, pela falta do mantimento a ser entregue, o culto também foi afetado. Nós vimos também que não somente o povo, nem a religião, ou seja, o culto foi afetado, mas até os animais sofreram com esse terrível ataque dos gafanhotos. O capítulo 1 trata sobre isso. E o profeta Joel encerra fazendo uma convocação ao povo para o arrependimento, né? Lembrando, é muito importante a gente ressaltar isso, que o profeta deixa muito claro, a gente não pode fugir dessa linha de pensamento, tá bom? Não perca essa ideia. O agente, ou seja, o responsável por esse ataque, havia sido o próprio Deus. Deus havia permitido esse ataque dos gafanhotos, mas ainda ele havia enviado esses ataques como um juízo. Agora eu também quero deixar uma coisa muito clara. Quando nós falamos em juízo, em julgamento, não tenha na sua cabeça tão somente a ideia de uma condenação. O juízo, o julgamento, não deve ser entendido somente como uma condenação, mas sim como uma oportunidade que Deus dá ao povo de se arrepender e de se consertar. Ok? É muito importante a gente entender isso para que a gente possa ligar e seguir esse pensamento. Julgamento, não somente condenação, mas uma oportunidade dada por Deus ao povo se arrepender. Nós vimos isso no capítulo 1. No capítulo 2, é mostrado também a figura dos gafanhotos, né? Também é um momento de juízo, também é uma mostra do julgamento de Deus, feita
através do exemplo dos gafanhotos. Mas eu preciso que você entenda duas coisas. Este exemplo dos gafanhotos trazem dois acontecimentos maiores. A gente vai ler o capítulo 2, tendo isso na cabeça. O profeta usa o exemplo do gafanhoto novamente, não para tratar de um novo ataque dos gafanhotos. Não. Ele usa novamente o exemplo dos gafanhotos para passar dois acontecimentos que no tempo do profeta seriam futuros ainda. É muito importante você entender isso. Qual? Primeiro, o ataque de um povo inimigo, não mais de um inseto, não mais do gafanhoto, mas um povo, uma nação, que viria no futuro sobre o povo de Israel. Primeiro, vamos ler o texto nessa ideia. Uma nação que viria no futuro atacar o povo de Judá. Perdão, falei Israel, mas é o povo de Judá. Ok? Essa nação não se tem 100% a certeza, a convicção de dizer é essa nação. Por quê? Como a gente falou na aula passada, como o livro de Joel é um livro muito difícil de datar, de precisar o tempo, nós não sabemos basicamente nada de Joel a não ser o nome do seu pai, que é Petuel. Fora isso, nós temos muita dificuldade de precisar época, tempo. Ele não cita o rei, ele não cita nada, né? Então, não se tem 100% de certeza de dizer qual é o povo. Muitos acreditam que este povo que é mencionado no capítulo 2 é o povo assírio, é a Síria, a nação da Síria, que iria atacar o povo de Israel, de Judá, na época do rei Ezequias, ou está falando do ataque da Babilônia, quando a Babilônia leva cativa o povo de Judá por 70 anos. Eu li, pesquisei, vi muitas opiniões, então a gente vai deixar aberto porque isso não vai fazer diferença na ideia do estudo, ok? Então, este é um acontecimento. Joel está falando de um ataque do futuro que iria acontecer no tempo dele. Porém, no nosso tempo, o hoje, esta profecia de Joel já aconteceu. Independente se está se tratando do povo assírio ou se está se tratando do povo da Babilônia, independente de qual for, é uma profecia cumprida, ok? No tempo em que foi escrito, não. No nosso tempo, sim, ok? Este é o primeiro acontecimento. O segundo acontecimento diz respeito ao julgamento, ao juízo dos últimos dias. Algo que ainda acontecerá, que nós não estamos vivendo ainda, na verdade, que ainda virá a acontecer, ok? Então, preste atenção para que a gente possa ler o livro nessa ideia interpretativa. Nessa ideia interpretativa. O profeta usa novamente os exemplos do gafanhoto para falar de dois acontecimentos. Uma nação forte que viria sobre o povo de Judá e um tempo escatológico, um tempo do futuro, tempo do fim que ainda virá a acontecer. Ok? Então, quando a gente for ler, a gente vai ver a figura do gafanhoto falando sobre uma nação que viria e já veio, e sobre um tempo que é um tempo do final escatológico, dos fins dos dias, que ainda virá a acontecer. Beleza? Eu acho que deu para entender um pouquinho. E a gente vai começar a nossa leitura, ok? Lembrando, eu estou aqui com a pastora Kátia está aqui, se houver alguma pergunta, ela vai nos ajudar, tá bom? Então vamos lá, pessoal.
provavelmente nós vamos ler até o versículo 17 ou 18. Do versículo 1 ao versículo 11, o profeta, ele descreve esse ataque, né? A gente vai ver como seria, aqui no contexto, né, esse ataque contra o povo de Israel, falando dessa nação forte, povo de Judá, tá bom? Então vamos lá, capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: toquem as trombetas em Sião, dei o alarme no meu povo, no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. Amém? Algumas coisas a gente a salientar aqui. Primeira coisa, ele dá uma ordem, ele diz: toquem as trombetas. A trombeta era um instrumento usado pelo sentinela. Imagine uma cidade fortificada, uma muralha. Havia um sentinela, ou seja, um guarda, que tinha uma trombeta, um chofar. Ele ficava ali e uma das funções dele, a principal, era ficar vendo se adiante dele poderia haver o indício de um ataque de um povo inimigo. Então, a trombeta aqui nada mais é do que o soar do alarme de um ataque. Ou seja, o sentinela, ele teria essa função. Então, quando ele diz assim, toque as trombetas, ele está dizendo, anuncie a vinda de um ataque. Ok? Então, ele diz assim, toquem a trombeta em Sião. Em Sião, Jerusalém, é a mesma coisa. Toda vez que você vê a palavra Sião, você pode entender como Jerusalém estão falando das mesmas coisas. E aí ele diz assim, deem um alarme no meu santo monte. Santo monte, mas por que um monte santo? Santo monte porque a ideia do templo, do tabernáculo, ficava no alto de um monte. Então, o que ele está dizendo aqui? Que as pessoas que estão no tabernáculo, ou seja, se reunindo no culto, deveriam ser avisadas. Preste atenção. Qual foi a principal razão desse juízo de Deus contra o povo? A gente falou isso na leitura passada. O povo estava fazendo do culto a Deus um cerimonialismo. Na verdade, eles se ajuntavam e faziam daquele momento apenas um momento repetitivo. Eles faziam tão somente por fazer. Não havia um entendimento, uma compreensão, aquele culto. Ele não era um culto que estava mais agradando a Deus. A Bíblia deixa isso muito, muito claro. Aquela reunião deles era uma reunião que não mais estava chegando ao Senhor. E aí o que ele fala? Ele diz para que as pessoas que estavam ali naquele local pudessem ser alertadas. Porque também havia um outro entendimento. Preste atenção. O povo de Judá tinha a seguinte ideia. O templo aberto, e o templo representava o quê? O templo representava o local da habitação de Deus na terra. Ou seja, pensa comigo, templo aberto, Deus habitando na terra. Deus habitando na terra, Deus no meio do povo. Deus no meio do povo, nenhum mal aconteceria a eles nunca seriam vencidos. Ok? Então olha o que Deus está falando, aqui, o que o profeta está falando aqui. Anuncie, sentinela, com a sua trombeta, principalmente aqueles que estão no monte, ou seja, aqueles que estão no tabernáculo, que eles serão atacados. Que eles serão motivo de ataque. Ok? E aí ele vem e ele diz assim, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo. E aí você começa a ver.
é aquilo que a gente acabou de comentar. Ele vai usar os insetos para falar do ataque iminente da nação inimiga, mas também para falar do julgamento do final dos tempos. Olha o que ele diz: pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. Ok? Verso 2. E ele diz assim, aí, a partir de agora, ele vai começar a falar como será esse ataque. Ele diz assim, é dia de trevas e de escuridão, é dia de nuvem e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima. Então, ele está dizendo que este exército, e preste atenção, a conotação que ele dá, não é um simples exército. É um exército grande e poderoso. E ele diz que com a chegada desse exército tenebroso, aquele povo viveria tempos tenebrosos. Entenda uma coisa, no capítulo 1, foi afetado basicamente a economia daquela nação. A economia foi afetada, logicamente. Com a economia sendo afetada, toda a nação foi afetada. Mas aqui ele está mostrando que algo maior seria afetado. Não somente a economia, mas o povo como um todo, todas as áreas. Haveria aqui a possibilidade, e uma possibilidade grande, da nação ser destruída, de não haver mais nada, acabar tudo. Ok? Então ele faz, ele traz a ideia de um tempo que seria um tempo difícil, um tempo tenebroso, como diz aqui. Aí no versículo... continuando, no versículo 2, ele diz assim, assim como a luz da aurora se estende pelo monte, aí ele diz, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, e nem jamais se verá nas gerações futuras. Aí aqui a gente já tem um entendimento muito sólido de quão grande seria a dificuldade que aquele povo viveria, ok? No versículo 3, ele diz assim, diante deles, diante de quem? Do povo. A conotação aqui gafanhoto, mas entendendo como um povo. Aí ele diz assim, diante deles o fogo devora, atrás dele arde uma chama, diante dele a terra era como o jardim do Éden, e atrás deles um deserto arrasado, nada lhe escapará. Olha que interessante, olha a comparação que ele fala. Está vindo o povo, e aí ele diz que antes da chegada desse povo, a terra era vista como um paraíso. O que era o paraíso? O que era o Éden, perdão? O Éden era um jardim, era um paraíso. Era um local onde as coisas eram belas e perfeitas. Aí ele faz essa comparação. Antes do povo passar, aquele local era como um Éden, perfeito, um paraíso, um jardim. Mas após o povo passar, e aí, figura do gafanhoto. O gafanhoto passa, leva tudo. Você lembra no capítulo 1 que o profeta diz que os gafanhotos comeram até as cascas das árvores? Pois é, então eles levaram tudo. Assim seria esse povo. Quando o povo passasse, eles levariam tudo e a terra ficaria como um grande deserto. E aí ele diz assim, e nada iria conseguir escapar a esse ataque tão devastador. Ok, tá todo mundo entendendo até agora? Se tiver pergunta, você pode fazer aí, tá bom? Versículo 4. Vamos continuar. Aí aqui, o versículo 4
o versículo 5, ele faz uma comparação, mais ainda, ao inseto e ao povo. Como esse povo se portaria de forma devastadora fazendo essa comparação. Deixa eu tentar explicar para você. Ele diz assim: eles têm aparência de cavalo. Como cavalaria atacam golpeando. Então ele pega a figura do gafanhoto, que lembra um cavalo, ele diz, ele tem a figura de um cavalo, falando do gafanhoto. E fala da forma como tanto o gafanhoto ataca, quanto é a forma que o povo inimigo atacaria. Ele diz assim, como cavalaria eles atacam golpeando. Aí ele continua, versículo 5. Com um barulho semelhante a de carros, saltam sobre o cume dos montes, trazendo mais uma vez a ideia de como seria o ataque. O povo viria com carros fortes, poderosos. Trazendo também a ideia, ele diz que este barulho que os insetos iriam promover, e aqui se entende como se fosse as asas dos insetos todos reunidos batendo, ele diz, esse barulho é igual a como se houvesse um ataque sucessivos de carros poderosos vindo contra a nação, ok? Aí ele continua, versículo 5, vou ler de novo. Com um barulho semelhante aos de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante, né? Ou seja, como um fogo queimando que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. E aí ele diz o seguinte, que quando eles passam é como se fosse um fogo queimando, devorando tudo, trazendo a ideia, segundo os livros que eu li, as pessoas que eu ouvi, que este fogo era como se fosse o barulho das mandíbulas dos próprios gafanhotos comendo. Então aquele barulho sucessivo das mandíbulas comendo é como se fosse, imagine, você já deve ter ouvido isso, uma floresta pegando fogo, aquele barulho crepitante, né? Aquele barulho do mato queimando, das árvores queimando. Ele faz essa comparação. E aí ele diz assim, como um exército poderoso mantém a sua posição de combate. Ou seja, é uma outra coisa que a gente vê como característica do ataque dos gafanhotos. Quando você olha, e você pode procurar isso, você já deve ter com certeza visto na televisão ou algo parecido, eles se unem de uma forma que não há divisões, não há subdivisões. Eles se tornam poderosos por quê? Porque eles se mantêm unidos, porque a forma homogênea como eles se portam faz com que eles se tornem poderosos. Um gafanhoto em si não tem poder de fazer muita coisa, mas a união deles fazia deles poderosos, ou seja, a união proporciona o poderio, ok? Então, por que os gafanhotos eram unidos? Poderosos por conta da sua união, trazendo a ideia que aquele povo também era poderoso porque era um povo fortificado e andava unido, ok? Isso serve de exemplo para nós, que às vezes queremos viver sozinhos e achando que não devemos estar ajuntados, enfim, entendendo que quando nós, ainda que pensando de forma diferente, mas resolvemos andar juntos, nós nos tornamos muito mais fortes e poderosos. Isso aí é sem dúvida. Versículo 6. Ele diz assim, diante deles, todos os povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. É uma outra característica que ele mostra diante da situação que a nação estava vivendo e que viveria. Eles teriam medo, eles temeriam a nação. Tanto a Babilônia, mas principalmente a Síria. Principalmente a Síria é aqueles que mais se entendem, que provavelmente esse texto fala sobre a Síria. Era um povo de uma crueldade única.
Era um povo que matava a todos, independente se fosse criança, ancião, mulher, homem, independente. E uma das características que esse povo tinha, uma forma muito cruel, era que eles ajuntavam, eles pegavam os seus mortos, cortavam as cabeças e eles colocavam montões de cabeça nas portas da cidade. Mostrar às outras nações e também para os povos dominados o quanto eles eram. E isso, de uma maneira muito clara, aterrorizava não somente Judá, mas toda e qualquer outra nação que ouvia falar. Aí aqui eu estou fazendo referência ao povo da Síria, né? Temeriam por conta da crueldade deste povo. Ok? Beleza. Aí aqui, do versículo 7 ao versículo 10, ele mostra como é a forma desse ataque. Ok? Vamos lá. Ele diz assim: eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos sem desviar-se do curso. Olha novamente aquela ideia e aquela característica da forma como os gafanhotos atacam, e ele comparando essa nação, eles marchando em linha, eles não desviavam o curso, eles continuavam no seu propósito, eles continuavam naquilo que eles haviam determinado. Versículo 8. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Olha que interessante. O que ele está dizendo? Que eles eram tão poderosos que, ainda que a nação tentasse se defender, a nação atacada tentasse se defender com arcos, eles não desviariam, eles não mudariam a sua formação, eles continuariam atacando, né? Mostrando o quanto eles eram poderosos e o quanto eles não se deixavam de forma nenhuma abater pela tentativa, talvez, da nação se defender. Ok? Aí ele continua aqui, versículo 9. Lançam-se sobre a cidade, ou seja, eles vão com todo o ímpeto, com toda a força, eles se lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pela janela. Meu irmão, quando eles vinham, como eu falei, essa nação tinha essa característica, a forma aterrorizante do seu ataque. Então, você poderia tentar se esconder na sua casa, você poderia tentar se esconder em outros lugares. Eles adentravam, eles levavam tudo, assim como o gafanhoto. Não adiantava tentar fechar a casa, eles vinham e adentravam também. Você nota essa comparação que o autor está fazendo em todo o livro? Não perca isso, é muito importante. Não perca isso, é muito importante. Ok? Versículo 10. Diante deles, novamente ele mostra, a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem. Mais uma vez, fazendo essa conotação, a forma como os gafanhotos se reuniam. Poderia ser dia. Quando eles se reuniam, o que era dia se tornava noite, o sol virava em trevas, fazendo novamente este link a como seriam os dias que o povo de Judá viveria. Ok? Dias tenebrosos. E aí ele continua, e as estrelas param de brilhar. Versículo 11. É muito interessante, eu quero que você preste atenção nisso. Olha aqui o que diz o versículo 11.
o Senhor. Como é que está escrito esse Senhor aí na sua Bíblia? Dá uma olhada aí. Esse Senhor, ele faz referência à pessoa de Deus. A pessoa de Deus. Olha a continuação do versículo. O Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Aí ele continua. Como é grande o seu exército, como é poderoso os que obedecem à sua ordem. Preste bem atenção nisso. Como é poderoso os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível. Quem poderá suportá-lo? O que o texto está me ensinando, está dizendo aqui para mim? Mais uma vez, o autor deixa claro, e eu me permito ser repetitivo porque isso é muito importante a gente entender. O autor está falando que o agente do juízo é o próprio Deus, ou seja, o responsável, aquele que está permitindo, mais ainda, aquele que está à frente deste momento, é o próprio Deus. Ele faz uma conotação dizendo que o exército inimigo que está atacando o seu povo está sendo comandado por ele, pelo próprio Deus. Você conseguiu ver isso? Ele continua e ele diz assim: exército que obedece às suas ordens. Quando eu falo que o agente aqui é Deus, eu estou dizendo que o responsável. Mas, pastor, Deus é o responsável pelo ataque do seu povo? Então, o que o senhor está me falando aqui é que Deus ele pode permitir, mais ainda, ele pode estar à frente de um momento de calamidade que um povo pode estar passando? Segundo o autor, sim. Segundo a palavra de Deus, sim. Segundo esse texto, sim. É muito claro isso. É muito claro. Deixa eu falar uma coisa para você. Mais uma vez, eu tenho muito cuidado com isso, porque a gente ouve muito se falar que este tempo hoje, o que está nos levando a ter este momento, é exatamente o tempo que a gente está vivendo. Eu até falei domingo, peço a Deus que tudo retorne. Antes de começar, tomei um remedinho para pressão, tomei um remedinho para dor de cabeça, porque isso aqui não é algo que me deixa à vontade, né? Mas o que está fazendo a gente viver esse momento aqui é exatamente o contexto global que nós estamos vivendo, né? A ideia da pandemia, a ideia do Covid-19, tudo isso que você já tem ouvido falar, e a gente não vai falar sobre isso aqui, não é nossa intenção, mas é esta razão de nós estarmos aqui. Pastor, então o senhor está dizendo, Fernando, que isto tudo é Deus tratando o seu povo com justiça? O que eu estou falando é o seguinte, que sem dúvida nenhuma, isso que está acontecendo é uma forma de Deus falar. Falar ao homem, falar a mim, falar a você, falar à igreja, falar ao mundo. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, eu entendo sim que Deus, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu poderio, de acordo com a sua soberania, mais uma vez eu volto a falar, e eu falo isso e vou continuar repetindo. Nós não sabemos nada, nós não entendemos nada, nós não compreendemos nada. Compete a nós buscar em Deus entender. Ok? Nós não sabemos quais são os propósitos, os desígnios, mas nós não podemos fechar os olhos e dizer simplesmente, não, isso aí é um acaso da natureza. Eu não acredito dessa forma.
Não acredito dessa maneira. Eu acredito que Deus tem tratado o povo e esse é o momento da gente entender o que Deus está falando. Na minha concepção, eu vejo dessa forma. Ok? Aqui no texto, o autor está falando isso, turma. Não há dúvida. Ele está dizendo que Deus é o próprio agente do ataque. Que Deus é o próprio responsável. E aí, ele fala desse ataque, mas faz menção ao futuro. Lembra do lance do juízo? Olha o que ele fala aqui. Quão terrível será, quão grande é o dia do Senhor. Como será terrível e quem poderá suportá-lo? Olha aí. Quem poderá suportá-lo? Falando de um acontecimento futuro ainda. Ok? Mas pastor, poxa vida, então que Deus é esse? Que Deus é esse? Porque eu já não estou mais gostando. Eu estou achando assim, o negócio está ficando meio pesado para mim. Que Deus é esse que julga o seu povo, para condená-lo? É exatamente o oposto. O que a Bíblia me mostra? Que os juízos de Deus nada mais são do que uma possibilidade, um chamado ao arrependimento. Nunca mais esqueça disso. O juízo não é pelo prazer da condenação. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que serão condenados. Não é a ideia da satisfação de Deus em fazer o seu povo sofrer. Pelo contrário, é uma advertência. É Deus dizendo, ó turma, cara, vocês estão muito longe. Vocês estão indo por um caminho que não é o meu. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui uma chamada de atenção com vocês. E de que forma eu posso tratar com vocês para chamar atenção de fato, se tão somente as minhas palavras não estão sendo suficientes? Eu vou permitir e vou estar à frente de alguma coisa que possa mexer com vocês. Você tem que concordar comigo. Você tem que concordar comigo. Não há tempo em que nós mais procuramos a Deus quanto no tempo das dificuldades. O tempo da dificuldade faz com que a gente fique mais sensível. No tempo da dificuldade você não chora mais? Chora, eu sei. No tempo da dificuldade, você não fica com as suas emoções mais mexidas? Com certeza. Essa sensibilidade que o tempo da dor nos gera, faz também com que venhamos estar mais sensíveis a Deus. Aí a gente se volta mais a Ele, a gente ora, a gente busca, a gente, de alguma maneira, tenta estar mais próximo. E aí, quando a gente está mais próximo, quando a gente se volta, quando a gente torna a ficar mais perto, é natural que o nosso entendimento, a capacidade de compreensão que existe em mim e em você, me leve a refletir sobre como estou vivendo. E aí, refletindo como estou vivendo e associando isso a um momento, eu posso me arrepender. Deixa eu abrir um parêntese aqui e explicar algo para você, para que fique muito claro. Então, todas as dificuldades da minha vida, todas as lutas, todos os problemas, foi Deus? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Pode ter sido você. Pode ter sido você mesmo que, como gestor da sua vida, não está gerindo da forma correta. Como administrador dos seus dias, não está administrando da forma
pertinente como deveria. A grande verdade, amado, é que na maioria das vezes nós somos os nossos sabotadores. E nós não podemos, de forma para tentar justificar os nossos problemas, as nossas dificuldades, querer colocar tudo na conta de Deus. De maneira nenhuma. Não estou falando isso aqui, que fique bem claro. O que eu estou dizendo é que há momentos em que Deus permite que um juízo, como nós estamos vendo aqui, seja ele individual, de uma coletividade, de uma sociedade, de um país ou de um mundo, como a gente está vendo, possa vir para nos chamar a atenção. Ok, tudo bem. É algo que a gente não pode esquecer. Aí eu vou quanto tempo tem? Aí eu vou aqui. 17. Eu tenho aqui 17 minutos. Vou arredondar para 20, tá bom? Passar agora aquilo que a Bíblia mostra que é um chamado ao arrependimento. Lembra que do versículo 1 ao versículo 11, Deus está fazendo aqui, como é que eu posso falar? Um detalhamento daquele ataque, de como seria o povo, a forma, a maneira, os dias tenebrosos, difíceis que eles estariam passando. Aqui agora, o que ele está fazendo é, pessoal, juízo, oportunidade ao arrependimento. É mais ou menos o seguinte: aprendam, se arrependam e vivam. Ou continuem na forma como vocês estão vivendo, nos erros, nos equívocos, nas escolhas que não agradam, e sofram por isso. Ok? Então, do 12 ao 17 é um chamado ao arrependimento, a gente vai ler agora. Ok? Diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Preste bem atenção, porque este versículo todo é uma sucessão de ensinos. Primeiro ele diz, agora. Ele começa falando agora. Não é amanhã, não foi ontem, não será daqui a pouco. Esse chamado, essa convocação ao arrependimento é algo que deve ser feito agora. Ele diz, agora declara o Senhor, voltem-se para mim, preste atenção, convertei-vos, talvez esteja na sua Bíblia, convertei-vos a mim. Ele está chamando o povo a se voltar para a pessoa dele, do próprio Deus. Ou seja, se ele está chamando o povo a se voltar, logicamente o povo não estava voltado. É uma dedução simples. Se eu preciso voltar é porque eu não estou. Então ele diz, ó povo, convertam-se, voltem-se, venham de volta para mim. Né? Aí ele continua, de todo o coração. Preste atenção, amado, que esse retorno, ele não é de qualquer jeito. Ele não é de qualquer jeito. Ele precisa demonstrar uma verdade, um arrependimento profundo. Ok? Não é de qualquer jeito, é um arrependimento profundo, de todo o coração. E aí ele diz como é que deve ser esse retorno. Ele diz assim, com jejum, ou seja, o jejum nada mais é do que a abstenção dos desejos da carne, né? A gente pode entender isso, ou seja, com jejum, não é de qualquer forma, com jejum, e aí ele continua aqui, lamento e pranto. Ou seja, a forma como eles deveriam fazer isto é demonstrada de uma maneira muito clara. Lamento, pranto. Você lembra no capítulo 1 que o profeta faz essa convocação ao povo,
E aí ele diz, gritem, uivem, ou seja, demonstrando um verdadeiro arrependimento. E ele diz aqui, olha, precisa ser com lamento, com choro, mostrando verdadeiramente arrependimento. Tudo bem? Aí ele fala no versículo 13, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Preste atenção. A primeira coisa que ele diz, rasgue o coração, não as vestes. A cultura a judaica era uma cultura em que o povo, quando estivesse passando por uma crise, eles tinham o costume de rasgar as vestes, né, como uma forma de humilhação, como uma forma de tristeza. Mas era algo externado. Era aquele negócio de a turma ver. Dizendo assim, não adianta vocês demonstrarem arrependimento, rasgar as vestes, fazerem e acontecerem, porque eu sou aquele que sei tudo, eu sei o teu coração. Eu preciso cair a minha conexão, eu só preciso saber. Vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Preciso só ter a certeza se eu voltei, tá bom? Estou ao vivo? Ok, beleza. Então vamos lá. Vamos continuar. Nem me lembro mais. Rasgar as vestes, obrigado. Então é isso. Você entendeu rasgar as vestes, né? Aí ele continua aqui. Rasgue as vestes e não... rasgue o coração e não as vestes. E aí ele segue aqui uma série de qualidades que ele diz que Deus possui. Aí ele fala, rasgue o coração, porque Deus é misericordioso, compassivo, ou seja, é um Deus que tem compaixão, muito paciente, mas só Deus para ter paciência com a gente, né, turma? Meu Pai amado, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Arrepende-se do mal, talvez esteja na tua Bíblia. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Esse arrepende-se, você pode já estar dizendo assim, mas Deus se arrepende? A Bíblia diz que ele não se arrepende. Isso é aquilo que a gente chama de antropopatia. Antropo, homem, patia, afeto. É dar afetos dos homens a Deus. Como assim? Atribuir a Deus uma qualidade que o homem tem, para que a gente possa entender, né? Então por isso que ele diz, arrepende-se do mal, né? Ou seja, o que ele está falando aqui é que um coração verdadeiramente voltado para Deus faz com que ele haja dessa maneira, com misericórdia, com compaixão, com afeto, com amor, com paciência. Não permite que a desgraça se achegue, ok? Então é isso. Versículo 14. Aí ele diz assim, talvez ele volte atrás, arrependam-se, e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereal, oferta derramadas para o Senhor, o seu Deus. Olha que interessante. Ele diz que
ele fala assim, turma, se vocês pararem com esse negócio de rasgar veste, de, sabe, somente demonstrações externas de arrependimento, mas resolverem se arrepender de fato e de verdade, ele que é misericordioso, compassivo, amoroso, bondoso, cheio de paz, paciente, quem sabe ele não venha com misericórdia para mim e para você. E aí ele diz assim, quem sabe ele não até chegue a te abençoar. Olha que interessante. E aí ele fala sobre aquilo que o povo necessitava, até aquilo que havia sido tirado, como a oferta de cereais, como as necessidades seriam derramadas sobre o povo. Ok? Versículo 15. Aí ele diz assim, de novo, toquem a trombeta em Sião, declarem o jejum, convoquem uma assembleia, ajuntem os anciãos, mesmo aos que mamam no peito, até os recém-casados, devem deixar os seus aposentos. O que o versículo 15 e o que o versículo 16 está falando aqui? Ele está dizendo que o povo deve entender aquele momento e buscar uma culpa coletiva. É um arrependimento nacional. Não era somente o arrependimento de uma parte do povo, não era o arrependimento tão somente de uma classe, mas o que ele está fazendo aqui é convocando o povo para que todos possam se arrepender. Veja que ele diz assim, convoque uma assembleia pública, aonde todos devem estar reunidos. E aí ele começa a mencionar as pessoas que deveriam estar presentes nessa assembleia. Ele diz primeiro os anciãos, ou seja, os sábios, os mais experientes, aqueles que de alguma forma tinham a obrigação e tinham um peso pela sua posição de ser os que mostrariam a maneira como o povo deveria se comportar. Por serem anciãos, entende-se que eles deveriam ter essa postura de ensino, por conta da própria experiência da vida ou por conta da forma sábia como eles se portavam. Aí ele continua, jovens, filhinhos que mamam. Olha que interessante. Ele chama o jovem por conta da sua força, mas até os filhinhos que mamam. Por quê? Inocentes. Sim, inocentes. Mas não seriam, de forma nenhuma, eximidos do problema. Eles seriam vítimas também, a vítima dos erros dos seus pais. É interessante isso. Aí ele fala os recém-casados, aqueles que ainda estão na lua de mel. Era costume no povo, aquele que se casasse, ele era dispensado dos serviços militares durante 1 ano, para viver um período de lua de mel com a sua esposa. Então ele diz assim, até vocês que estão no aconchego do seu lar, desfrutando da lua de mel, acabem, parou. Essa dispensa que vocês tinham nesse momento não deve mais existir. Há um bem maior, há um propósito maior, há um entendimento que vai além dessa necessidade pessoal, individual. Não havia espaço aqui para o desejo une. Por isso que o arrependimento é um coletivo, por isso que ele chama a assembleia, ele chama todo mundo. E aí ele fala assim e aí ele chama os sacerdotes que deveriam, como líderes espirituais, juntamente com os anciãos, mas sobre eles tinham a responsabilidade de serem os instrutores.
Então ele faz essa convocação geral. Aí ele diz, versículo 17, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre os pórticos do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança, da tua igreja, talvez esteja na tua Bíblia, objeto de opróbio. Aí ele continua, e de chacota entre as nações, para que porque haveria de se dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Olha como é que eles deveriam orar, com arrependimento, demonstrando de forma clara que entendiam por que estavam passando. Mas ele diz assim, olha, vocês que ministram, deve orar, Deus nos poupa. Ou seja, age com misericórdia. Não permita que esse mal venha sobre nós. Ele diz assim, poupa a tua herança, Senhor. Poupa a tua herança, para que a igreja, o teu povo, não seja motivo de opróbrio, ou seja, de vergonha, de vexame, de zombaria, de chacota. E aí ele termina, nem para que o teu nome possa ser zombado, para que as pessoas possam dizer assim, aonde está o Deus daquela nação? Aonde está o Deus dele? Então aqui a gente termina essa parte, a gente vai ver só aqui, e na próxima quarta-feira, se assim Deus permitir, a gente vai ver a resposta de Deus a esse chamado ao arrependimento, ok? O profeta vai mostrar como Deus age diante do povo que mostrou verdadeiramente arrependimento. É importante, irmãos, a gente entender isso. O que a gente tira de lição? O que a gente pode tirar de lição? Essa foi a pergunta do Breno, né? Que ele fez na semana passada, só que aí eu vi só depois. O que a gente tira de lição? Primeiro, que a forma como nós nos portamos com Deus, ela não deve ser entendida como algo que deve ser feito de qualquer maneira, não. Deus, ele espera posturas de nós. Posturas que eu e você devemos ter. Na ausência dessas posturas, inevitavelmente, eu posso estar me afastando dele e achando que ele ainda está perto. E isso deve ser um alerta para nós. Como é que eu estou? Como é que está a minha vida? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Entender que, mais uma vez eu digo, as lutas podem ser um despertar de Deus. Bom, eu vou verificar aqui e entender como é que está a minha vida. Será que esse momento não pode ser um chamado de Deus ao arrependimento? E acima de tudo, entender e compreender que eu preciso entender isso de uma forma muito clara. E saber que Deus é Deus de misericórdia, de perdão e de renovo. Turma, é isso, tá bom? A gente termina assim mais uma leitura da Bíblia, mais um momento em que Deus nos proporcionou de estarmos juntos. Eu espero que de alguma forma possa ter contribuído a você e eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos tem dado, tá bom?
Lembrando que domingo às 18 horas, a gente vai estar no nosso culto, também dessa forma, com a Santa Ceia. E mais uma vez eu quero lembrar, já separe aí na sua casa, a Santa Ceia vai ser também online. Você vai consagrar junto comigo pão, vinho, e a gente vai participar dessa comunhão junto, ok? Você deve ter ouvido batida, moto, gente falando. Eu estou gravando isso aqui da sala da minha casa, tá bom? A janela está aberta. Deixa eu virar aqui para que você possa ver. Tá vendo? Isso. Pois é, a janela está aberta, aí o pessoal passa e não tem jeito, faz barulho mesmo, né? Mas é assim, pessoal. O que importa é que a gente está junto e eu tenho certeza que você foi abençoado. Então a gente vai encerrar, eu quero encerrar orando, como a gente sempre faz, e louvar a Deus pela tua vida. Então, onde você está, feche os olhos e pede para que Deus te abençoe. Pai, te louvamos, te exaltamos, engrandecemos ao teu nome por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de ler a tua palavra, de procurar entender um pouco, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que a gente possa refletir, Deus, que a gente possa pensar sobre as nossas condutas, sobre as nossas... E ao pensar, Senhor, se entendermos que elas não te agradam, que a gente possa ter a humildade, Deus, de reconhecer os equívocos, as falhas e o principal, tentar mudar. E essa é a nossa oração. Sabemos que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, cheio de amor, paz, Deus, por todos esses atributos teus em nossas vidas. E te pedimos, nos abençoa. Nos abençoa, Senhor, Pai, como indivíduo, nos abençoa, Deus, como igreja, nos abençoa, Senhor, como sociedade, nos abençoa como, Senhor, Pai, nação, como seres humanos. Encerramos, Deus, esta oração e este momento como temos feito em todos os nossos encontros. Te pedimos, sara, Deus, sara este momento tão difícil que o mundo tem vivido, que a gente possa entender e compreender o que o Senhor está falando, que a gente possa, Deus, Pai, nos consertar diante dos nossos erros e equívocos que temos tido diante de Ti, mas rogamos, Pai, rogamos pela Tua compaixão e pela Tua misericórdia. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos Teus filhos, tem misericórdia das Tuas criações. Sei que temos feito muitas coisas que entristecem a Ti. O ser humano, eu tenho certeza, Deus, que as suas atitudes têm entristecido muito ao Senhor. Mas como a Tua palavra, Deus, nos ensina. Tem misericórdia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? É isso aí, turminha. A gente termina aqui o nosso estudo. Quarta-feira que vem a gente continua, se assim for da vontade de Deus, tá bom? Fiquem bem, um prazer enorme estar com vocês. Um beijão e até a próxima. Paz. Deus abençoe.